tarde. Tudo bem? Podem sentar. Fiquem à vontade em nome de Jesus. Ué, o pastor Alain mudou? Está mais escuro? Engordou uns 10 quilinhos? Eu estou emagrecendo, hein, pessoal? Estou perdendo uns quilinhos aí. Pastor Alain está numa missão aí, né? Acho que foi casar a irmã Vitória, e nos deu essa missão de estarmos aqui hoje. Suportem o irmão Henrique aqui por amor a Cristo hoje. Amém, pessoal? Credo, irmão. Meu Deus do céu. Suportem o irmão Henrique hoje por amor a Cristo. Amém? Amém? Vamos entrar na palavra, que é o mais importante, né? Agradecer a irmã Nicole, as irmãs estavam aqui. Em nome do Senhor Jesus, obrigado pela força, irmãos do louvor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mas vamos na palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 13. O tema da mensagem para nós hoje é: diga-me com quem andas e eu direi quem você é. Uns aqui falou assim: ih. Quem já ouviu esse ditado lá fora já? Quem já ouviu o pai e a mãe falar isso para você? Diga quem você anda que eu direi quem você é. Quem já ouviu essa famosa frase? E se eu falar para você que isso aí não é uma frase bíblica não, tá? Não está na Bíblia isso aí. Mas isso aí tem tudo a ver com o que a gente vai meditar hoje nessa tarde. Com quem você anda, meu irmão, diz com quem você tem comunhão. Quem consegue entender, diga glória a Deus. Então, nós vamos ver isso aqui na prática, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 4, versículo número 13, desculpe. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, pessoal: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, ou seja, sem estudo, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Isso aqui é muito importante para mim e para você. Pedro e João, eles tinham realizado um milagre no nome de Jesus. Eles curaram aquele paralítico que ficava todo dia na porta do templo, que está em Atos 3. E ali ele pedia esmola todos os dias, acho que você já conhece a história. E ali Pedro e João estavam subindo para a hora da oração no templo. E aí ele chamou o Pedro e João pedindo uma esmola. E aí eles disseram: olha para nós. E ele olhou, ele falou: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e o quê? E a Bíblia diz que eles ajudaram ele a se levantar, a firmar os pés, e ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. Foi grande aquele milagre, porque todo mundo conhecia aquele paralítico, todo mundo sabia que ele era paralítico desde nascença. E quando eles viram aquele milagre, né, que foi realizado através da vida de Pedro e João, eles ficaram maravilhados, todos que conheciam aquele paralítico. E aí eles começaram a discursar, a pregar para aquelas pessoas que estavam ali, maravilhadas com o milagre, achando que eram eles que tinham feito aquela obra. E eles diziam: não fomos nós que fizemos isso, mas foi o Jesus que vocês crucificaram. A fé no nome de Jesus fez fortalecer a esse que vocês estão vendo. No nome de Jesus é que ele foi curado. E aí, as autoridades que estavam ali e que não concordavam com a pregação do evangelho, começaram a observar a ousadia como Pedro e João falavam do evangelho de Cristo. E sem que ninguém falasse para eles que eles tinham estado com Jesus, eles mesmos chegaram àquela conclusão, só de observar a ousadia de Pedro e de João. Quem está me entendendo aqui? Levanta a mão. Percebe que na nossa vida também deve ser da mesma forma? O que a Bíblia diz em Malaquias 3,18? Sabe o que está lá? E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deve haver diferença entre você, eu, nós que servimos a Deus e aqueles que não servem. E posso falar a verdade para vocês? Hoje você anda na rua, pode, Lucas? Só a sua voz que eu estou ouvindo aqui, irmão, parece que vocês estão aqui, mas pode continuar falando, não tem problema não. Diga amém, pessoal? Hoje você olha para uma pessoa na rua, até você conversa com alguém na rua, aí você começa a conversar com a pessoa e tal, né? Às vezes no seu colégio onde você estuda, na sua faculdade, até no seu trabalho. E aí você começa a conversar com a pessoa, talvez até o primeiro contato seu com ela, e ela começa a falar da vida dela e tal, começa a falar algumas coisas assim que talvez você, por ser cristão, não aceita muito, ou até não curte muito o que a pessoa fala. E aí, uma hora ou outra você deixa escapar um Deus abençoe, um amém, e a pessoa pergunta: você é da igreja? Aí você responde o quê?
Eu, hein? Você responde o quê quando alguém pergunta se é da igreja? Eu vou de vez em quando. Não, irmão, você é de Jesus, se envergonha da sua fé, não. Aí a pessoa que você está conversando com ela, talvez você nunca imaginou que ela tivesse entrado dentro de uma igreja por causa da postura dela, do jeito de se vestir. Ela pega e fala assim, eu também sou. Talvez isso cause até um espanto em você, que a pessoa fala palavrão, a pessoa mexe com mulher na rua, se ele é um rapaz, né? Mexe com a menina na rua e tal. E aí quando ele fala que é da igreja também, você toma até um espanto. Parece que hoje, irmão, não tem mais diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque as roupas acabam... O pessoal que veste a roupa dentro da igreja acaba vestindo a mesma roupa que o mundo veste. Ouvindo as mesmas músicas que o mundo ouve. Falando as mesmas coisas que o mundo fala. E quando não, querendo trazer para dentro daquilo que é santo, aquilo que é do mundo. Por favor, irmão, não me veja aqui como um careta, um atrasado, não. Eu tenho 32 anos de idade. Creio que não passou a minha juventude ainda. Diga amém, pessoal? Embora já seja casado, né? Estou na expectativa aí de formar uma família, de ser pai, né? Mas não me vejo como alguém que já está muito maduro na idade, né? Mas a Bíblia diz que tem que haver diferença. E às vezes, quando as pessoas nos observam, nós temos que nos examinar e ver que se as pessoas estão chegando a essa mesma conclusão, quando elas nos observam. Se elas podem dizer também que nós andamos com Jesus. Através do nosso jeito de se vestir, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de se comportar. E não se engane, irmão. Muitos de nós vamos ser tentados, às vezes, para não ser excluído de um grupo de pessoas, a agir como eles. Eu te pergunto, o que é melhor para você? Agir de um modo que vai agradar a Deus ou que vai agradar as pessoas? Então que você viva com esse princípio dentro do seu coração. Ô Jesus, que todas as pessoas que olharem para mim, sem perguntar se eu sou cristão, se eu vou para a igreja ou não, elas possam chegar à conclusão de que eu ando com o Senhor e que o Senhor anda comigo. Se você quer isso, diga glória a Deus. Eles chegaram a essa conclusão. Ninguém chegou para eles e falaram assim, eles foram discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus. Não. Só o modo como eles falavam, a ousadia como eles falavam a palavra, como eles pregavam o evangelho, como eles falavam daquilo que tinha acontecido através do poder que é no nome de Jesus, eles chegaram a essa conclusão. Mas talvez, irmãos, onde nós estudamos, no nosso ciclo, né, de convivência, as pessoas não podem talvez falar coisas boas ao nosso respeito. Eu comecei no grupo de jovens na minha igreja. Comecei no grupo de jovens, eu tinha 13 anos. Foi lá que eu conheci Jesus de verdade, eu posso dizer assim. E a minha líder de jovens, ela era muito usada por Deus. Ela ensinou muitas coisas para nós que nós não tínhamos essa visão ainda. E uma vez ela trouxe uma mensagem, exatamente falando disso. Ela falou assim, você acha que Deus não vê você não, quando você está fora da igreja? Aí eu peguei e já regalei o olho assim, Porque eu vou falar a verdade para você. Posso falar a verdade para vocês? Posso confessar um pecado aqui? Aí vocês querem saber, né, do pecado dos outros, né? Quando eu era adolescente, eu comecei para a igreja ainda pequena ainda. Eu tinha mais ou menos, acho que uns 10 anos de idade. Meu tio era alcoólatra, se converteu, eu era muito apegado a ele. Então, ele que me ensinou a fazer coisas que a maioria das crianças fazem, né? Soltar pipa, jogar bola, né? Jogar videogame e tal. Então, eu era muito apegado a ele. Ele era uma criança grande, esse tio meu aí, mas ele era alcoólatra. Então, quando ele se converteu e começou a ir para a igreja, eu comecei a ir junto com ele também para a igreja. E aí o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi na igreja, foi pandeiro, o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar. Aí tocava pandeiro na igreja, né? E aí a minha família começou a se converter também. A minha mãe, que foi vendo a transformação que Jesus fez na vida dele, começou a ir para a igreja. A minha avó, a mãe dele, né? Uma tia minha também, uma prima que era muito apegada a gente. E todos foram se convertendo. Só que o único que se batizou na igreja da graça foi eu. Me batizei na igreja da graça aos 13 anos de idade, aos 14 anos de idade. 28 de outubro de 2007 foi o meu batismo. Só que ainda assim eu não tinha aquela firmeza na palavra ainda. Eu ia para a igreja, mas nem abria a Bíblia quando o pastor mandava abrir. Ficava com a cabeça no mundo da lua. Fora da igreja então, meu Deus do céu. Parecia um inimigo. Só Deus na minha vida. Até uns palavrão falava de vez em quando. Coisa séria. Pastor Henrique, não, antigamente, tá pessoal? Hoje eu sou nova criatura, sou lavado e remido, diga amém? Mas fazia, mesmo estando na igreja. Eu agia como qualquer colega meu agia. Só que um dia ela trouxe essa palavra usada por Deus, a minha líder de jovem, falou assim, você acha que Deus não te vê fora da igreja, não? Eu peguei já. Ela falou assim, você pode fazer o que você quiser aqui dentro, ser um bom moço, né?
não ficar bravo dentro da igreja, não mexer com as meninas dentro da igreja. Mas Deus sabe tudo que você faz do lado de fora. E você acha que você está enganando a Deus? Você pode enganar as pessoas aqui dentro e até você mesmo. Mas a Deus você não engana. Você acha que você está agradando a Deus, fazendo o que você está fazendo? Parecia que ela tinha colocado um detetive na minha vida para me investigar. E naquela hora, irmão, veio um temor de Deus no meu coração. E eu falei, a partir de hoje, eu nunca mais vou envergonhar o nome do Senhor. Aí eu cheguei diante dos meus colegas e falei assim, queria pedir perdão para vocês. Eles, perdão por quê? Você está doido? Não, é porque a vida inteira vocês me conheceram, eu nunca dei exemplo para vocês de um rapaz cristão. Eu sempre falava como vocês falam, sempre falei como vocês falam, né? Sempre fiz o que vocês fazem, só que isso não agrada a Deus, não estava agradando a Deus. Só que a partir de hoje vocês vão ver em mim um rapaz diferente. E para a honra e glória do Senhor Jesus, aqui eu estou, meus irmãos. E aí, continuei estudando, os anos foram se passando. E nunca fui um bicho do mato com as pessoas que eu conheci. Sempre fiz amizade com todo mundo. Porém, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui adquirir o respeito das pessoas que eu conheci. E tenho até hoje, de pessoas que passaram pela minha vida. Que até me pediram oração. Ô Henrique, você faz uma oração lá, ora pela minha mãe, um amigo meu pediu no trabalho uma vez, ora pela minha mãe, que está com sintoma de depressão. Pessoas que eu conheci, que fiz curso junto com elas, tô passando por uns problemas, você pode orar por mim? Eu orei. Uma dessas pessoas que fez curso comigo, hoje ela é casada, mãe de 2 filhas, e ela é até líder de jovens em outra denominação. Ela pediu oração para mim, no Facebook, eu creio que já tinha outras pessoas orando por ela também. Ela falou, ora por mim, estou com uns problemas aqui em casa e tal. Eu falei, eu vou orar por você. Dei uma mensagem para ela também, que eu não lembro qual foi agora. E aí, passaram-se acho que alguns meses, ela pegou e mandou uma mensagem no direct lá. Isso tem uns anos já, você vê que tem uns anos já que se passou isso aí. E aí eu peguei, vi a mensagem e falei assim, abre o perfil do meu Facebook lá que você vai ter uma surpresa. Eu peguei e fui. Quando eu vi, tinha uma foto dela assim, descendo as águas do batismo. Ela colocou o nome dela assim e escreveu na frente, nova criatura em Cristo Jesus. Então é importante, meu irmão, você dar um bom testemunho. Diante das pressões que você enfrenta na sua vida, é necessário você andar com Jesus. Porque só quem anda com Jesus vai ter ousadia para vencer o mal. Quem não anda com Jesus não vai ter essa ousadia. A Bíblia fala sobre os filhos de Seva, que foram tentar expulsar um demônio, só que não conseguiram. Falou para o demônio, esconjuro-vos que você saia em nome de Cristo que Paulo prega. O demônio saiu? A Bíblia diz que o demônio começou a rir da cara deles. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Eu te pergunto, irmão, como é que nós estamos sendo conhecidos no mundo espiritual? Será que o demônio, quando ele se levanta contra nós, ele sabe que ele vai ganhar a batalha? Ele pensa 2 vezes antes de se levantar, porque sabe que você é alguém que anda com Jesus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Estou falando isso aqui não é só para você ter um bom testemunho, não. Para você ser parecido mais com Cristo, não. Isso é importante, mas para que você não seja derrotado pelo inimigo. O que João 10:10 diz? O ladrão vem senão a roubar, matar e o quê, pessoal? E destruir. Só que só consegue ter ousadia para vencer um levante do inferno quem anda com quem? Quem anda com quem? Com Jesus. E talvez estou falando com jovens aqui que estão vivendo oprimidos por um pecado. Eu sei o que é isso. Ou estão sendo oprimidos por um mal nas suas emoções, uma ansiedade, uma depressão, um medo, um pânico, às vezes problemas familiares dentro da sua casa. Eu conheci jovens, colegas meus, que o problema dentro de casa não era ele ou o irmão dele, que eram jovens, mas eram os pais. Passaram jovens pela minha vida que o problema maior dentro de casa não era alguém semelhante a ele, da mesma idade que ele, mas eram os próprios pais que davam trabalho, que às vezes estavam num vício. E talvez é você que está aqui hoje também, mas talvez não está tendo força para vencer esse mal. Você não se sente seguro para se levantar contra esse mal e permanecer combatendo ele até que você saia mais que vencedor. E o pastor Jaime de Amorim Campos sempre diz, quando a gente teme diante do mal, é sinal que a nossa comunhão com Deus não está tão boa. Então tenha comunhão com Deus. Que as pessoas aonde você estuda, onde você trabalha, possam olhar para você e chegarem à conclusão de que você é alguém que anda com Jesus. Sem que você fique forçando a barra.
Sei que você fique falando, né, dialetos gospel para poder mostrar que você é crente. E aí, vaso? E aí, bênção? Não precisa disso não, irmão. O seu exemplo vai falar muito mais do que as suas palavras. Quem me entende, diga glória a Deus. Então, olhando para eles, para o Pedro e para o João, eles tinham chegaram à conclusão que eles haviam estado com Jesus. Aí eu pergunto para você, quando as pessoas olham para você, qual é a conclusão que elas chegam? Já pensou? Você está olhando para uma pessoa na rua e alguém está te observando e sabe que você é da igreja? Ou então você está falando algo ali, todo desinibido, né? E não percebe que tem alguém te observando? Hebreus capítulo 12, sabe o que diz lá? Nós, porém, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem do quê? De testemunhas. Deixemos, pois, todo o embaraço. E o pecado que estão de perto, o quê? Nos rodeia. Eu estou fazendo umas caminhadas aí, né? Para ver se eu perco uns quilinhos. Já perdi alguns já. Perder não, que quem perde acaba achando, né? Tem que eliminar. Amém, pessoal? E aí, estava fazendo a caminhada assim. Esse dia eu estava até voltando para casa. Eu vim da igreja onde eu pastorei. Eu sou pastor lá da Vila Luzita, em Santo André. Eu moro em Diadema, é uma distância boa. Aí eu coloquei na minha cabeça de ir embora para casa a pé, fazendo caminhada. Nunca mais eu faço isso. Eu cheguei em casa com as pernas assim, ó. 16 quilômetros, nunca mais faço isso aí. Aí eu estava andando assim já, acho que no meio do caminho, eu estava longe ainda um pouquinho, hein? Aí, com fone de ouvido assim, ouvindo um louvor, não tinha muita gente na rua, né? Acho que eu estava até cantando alto, nem sei o que eu estava fazendo, se estava cantando alto. Daqui a pouco passou um carro assim, ó, com a mão, com o braço para fora, gritando. Eu falei, meu Deus do céu, pronto. Aí, olhei assim, só o carro passou. Aí, quando eu olhei assim pro vidro de trás do carro, parece que a pessoa era mais ou menos conhecida, né? E aí, mas foi embora, o carro não parou. Aí, quando eu cheguei em casa, né? Até fiz um stories no Instagram lá e tal. E até comentei no story que eu fiz. Aí, a pessoa que passou e me viu, é uma pessoa conhecida minha mesmo. E ela falou, foi eu que passei lá de carro. Aí, na hora, me veio Hebreus 12 na cabeça. Nós estamos rodeados de pessoas que estão nos observando. Nós temos que tomar cuidado para não escandalizar ninguém, irmãos. E talvez até muitos da nossa família ainda não se converteram porque foram escandalizados por alguém que se dizia cristão. Uma vez um pastor falou para mim, nós estamos sendo observados mais do que nós imaginamos. Mas mais do que as pessoas observarem você, há um Deus no céu olhando para você. Aquele que pode te dar vitória. Aquele que pode fazer por você mais do que você tem pedido, pensado ou imaginado. Aquele que tem um controle da sua vida nas mãos dele. Então ande com ele, tenha comunhão com ele. Que quando você estiver em qualquer lugar, independente de onde for, você possa estar ligado com ele, honrando o nome dele. Para que ele possa se fazer presente e ser um Deus real na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você não venha temer a nada do mal que se levantar contra você, porque vai se levantar. O que Jesus disse? No mundo tereis o quê? Aflições. Tem crente que não entende, às vezes porque passa por luta, acha que não tem que passar por luta porque ele é fiel a Deus. Mas por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou sofrendo tanto assim? Por que nada da minha vida dá certo? Não, você não é o alecrim dourado de Jesus. No mundo você vai ter o quê? Aflições. Só que se você andar com ele, além de as pessoas observarem que você anda com ele, que ele está presente na sua vida, você em todas as coisas será mais que vencedor. Tudo que você ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. Não há nada que será impossível para você. Quem crê dá um glória a Deus bem forte. Então ande com ele, viva com ele. Ele vai te dar a ousadia que você precisa para vencer essa ansiedade, essa depressão, esse pecado que tão de perto rodeia você. Essa opressão que é tão presente, tão real na sua vida. É só andar com ele, é só se aproximar dele. E quem olhar para você vai perceber, vai notar. Uma canção que o pastor Jaime canta bastante aqui, né? Como é bom poder andar com Deus, como é bom poder andar. É bom andar com Deus. Se você acha que Deus já fez muito na sua vida, é que você não sabe o que Ele tem para fazer ainda. São coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. É para você andar com Ele. Aí no versículo 14, olha o que continua acontecendo. E vendo estar com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário.
Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos o quê? Negar. Então aqueles que queriam prejudicar o Pedro e João, eles se reuniram e falaram assim: o que nós vamos fazer contra eles agora? Porque o que eles fizeram aqui, o milagre que eles fizeram aqui, ninguém pode negar. Todo mundo viu o que aconteceu. Não tem como negar o que aconteceu. Não tem como a gente falar que eles são mentirosos. Não tem como a gente falar que eles são enganadores. Porque o que eles fizeram aqui foi notório aos olhos de todos, até diante dos nossos olhos. Versículo 17, desculpe. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de quem? De Jesus. Irmãos, a mesma coisa é Satanás. Quando Satanás vê que você anda com Jesus, ele vai tentar ofuscar, apagar a ousadia que é em você. Como, pastor? Te ameaçando. Como assim me ameaçando? Se levantando contra você, lançando setas sobre a sua vida, para que você pegue essas setas e comece a pensar de acordo com aquilo que ele quer que você pense. Como eu disse aqui há pouco tempo atrás, às vezes colocando até um medo em você de não ser aceito num grupo de pessoas porque você é cristão. Então você tem que fazer o que eles fazem, agir como eles agem. Ou então talvez até alguém que infelizmente teve contato, com alguma outra religião antes de se converter ao evangelho, e a pessoa saiu, já se deslocou dessa religião, não pertence mais a ela, mas ficou aquele medo ainda no coração, porque talvez um demônio pegou e falou, se você abandonar a gente, nós vamos acabar com você, vamos destruir a sua vida, você nunca vai ser nada, vamos destruir a sua casa, a sua família. Satanás sempre vai tentar te ameaçar de alguma forma. Às vezes até com uma tentação ele ameaça você, fazendo você pensar que você nunca vai ser liberto, que não tem mais jeito para você. Agora no culto das 12 o missionário falava que ele conversou com uma pessoa, e essa pessoa achava que tinha pecado contra o Espírito Santo, e estava tão para baixo a pessoa, que ele achou que a pessoa podia até fazer uma besteira contra ela mesma. E ali ele foi usado por Deus, chamou a pessoa, conversou com ela, abriu a Bíblia. Achei bonito que o missionário falou. Ele falou assim: eu vou ser o seu advogado aqui agora. Abriu o livro de Hebreus. Ele não falou exatamente onde ele leu a passagem, as passagens que ele leu em Hebreus, mas ele começou a falar com a pessoa: você fez isso aqui? A pessoa: não. E isso? A pessoa: não. Isso aqui? Fiz mais ou menos. Então ele foi, através da palavra, justificando aquela pessoa. E aquela pessoa teve os olhos dela, do entendimento dela abertos. E ela chegou à conclusão ali, através do homem de Deus, da palavra, que ela não tinha feito isso. Ele falou que pouco tempo atrás encontrou essa pessoa, disse que ela está bem com Deus. Mas às vezes uma acusação que fica na sua cabeça, na sua mente, de algo que você um dia fez, que você falou, e que você se arrependeu até amargamente do que você falou, do que você fez, daquele lugar que você foi, daquilo que você assistiu. Mas fica aquela acusação: não, você não pode, você não é digno. Você sabe o que você fez. Se o seu pastor descobrir, você nunca mais faz nada na igreja. Se o seu pai descobrir, sua mãe descobrir, vão ficar muito tristes com você. Aquela coisa toda, aquela opressão maligna. Mas a Bíblia diz, irmãos, que as misericórdias do Senhor não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E o coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita, não despreza. E a Bíblia diz que se o teu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração. Mas isso quando há arrependimento. Mas Satanás não quer ver você de pé. Ele quer ver você prostrado diante dele. Então ele vai fazer de tudo para que você não tenha a ousadia que você precisa para vencer um ataque dele no mundo espiritual. Foi o que tentaram fazer com Pedro e João. Nós não podemos negar o que eles fizeram aqui. Mas para que eles não preguem mais, vamos ameaçar matar eles. Se eles pregarem o nome de Jesus aqui de novo, nós vamos matá-los. Isso vai ser o suficiente
para poder impedir eles de continuar pregando. Mas olha o que diz o versículo 19, pessoal. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Aí eu olho para você agora e te pergunto: quem você vai ouvir? O diabo que te ameaça, que está ao seu derredor, que está bramando como um leão, tentando tragar você? Ou você vai ouvir a voz da palavra de Deus? Então que na prática isso venha acontecer. Cada vez que vem uma tentação, um pensamento sujo, um pensamento de derrota, uma ameaça do inferno, um medo, um pânico, se levante na autoridade que o Senhor Jesus te deu. Ele disse: os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão o quê? Fala mais forte, meu nome expulsarão o quê? Se tiver alguém dormindo do seu lado, cutuca aí, fala: acorda aí. Ah, está no velório não. Isso, Lucas. Teu irmão estava assim, ali assim, ó. Falei: nosso Deus, ele viu o anjo Miguel agora. Olha para mim aqui. Quem você vai ouvir? A voz do inferno ou a voz da palavra? Então sai daqui hoje com essa convicção. Nunca mais o diabo vai oprimir você. A Bíblia diz: eu vos escolhi, jovens, porque sois o quê? Fortes. E já venceste quem? O maligno. Para com esse negócio: eu não consigo, que eu sou jovem ainda. Uma vez já falou para mim: pastor, tem que ver umas coisas aí, mas eu não sei como resolver, que eu sou só um jovem. Mas para namorar tem idade. Aí eu falei assim, porque ele namorava. Aí eu falei assim: ô amigo, quem derrubou o gigante Golias foi quem? Quantos anos Davi tinha aproximadamente? Quem já ouviu falar nisso? Quem já ouviu algum estudioso falar? Quantos anos ele tinha aproximadamente? Quem sabe? Dizem que ele tinha aproximadamente, naquela época, o Davi, 17 anos aproximadamente. Não é jovem? Não é jovem? A pessoa tem a crítica, mas não tem a solução para a crítica. Deus escolheu você porque você é jovem, porque você é forte. É Deus que diz, a palavra dele que diz. O pecado não é maior que você. Essa depressão não é maior do que você. Pode até querer ser maior do que você, mas não é maior do que o teu Deus. Não é maior do que o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante desse nome, no céu, na terra, debaixo da terra. Que diante desse nome, todo joelho o quê? Toda língua o quê? Confessará. E por que você acha que esse problema, que essa opressão, que esse erro, parece que domina você, que aprisionou você, é maior do que o nome de Jesus? Não deixa o diabo enganar você. Escolha ouvir a Deus, a voz da palavra de Deus. Cale as vozes da sua mente. Eu sei do que eu estou falando aqui, irmãos. O que eu falo com você aqui é com conhecimento de causa, é com pesquisa de campo. Eles decidiram ouvir a Deus e falaram, deixaram bem claro: vocês acham que nós vamos ouvir vocês ou vamos ouvir a Deus? Você acha que a ameaça de vocês vai tirar a ousadia que Deus colocou em nós? De modo algum. No versículo 20 eles continuaram: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e o quê? Isso aqui é muito lindo, irmãos. Você não pode negar, meu irmão, o poder de Deus. Porque talvez eu já fiz muita coisa por você. Talvez ao seu redor você já viu Deus operar de forma grandiosa. Você não pode negar que Deus é Deus. Você não pode negar que Ele é o Deus do impossível. E eles falaram: nós não podemos negar o que temos visto e ouvido. Nós não vamos deixar de falar de Jesus. Não deixe de andar com Jesus, meu irmão. Pedro falou: nós não temos o que fazer. Não temos para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Cuidado com o ensino falsificado hoje. Nós estamos vivendo num mundo de muitas vozes. E a Bíblia diz que no fim dos tempos, não no fim dos tempos, né? Que chegaria um tempo
em que pessoas teriam comichão nos ouvidos. Sabe o que é isso? Coceira nos ouvidos. E não suportariam ouvir a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A verdade do Evangelho, da palavra de Deus. E procurariam doutores segundo as suas próprias concupiscências. O que isso quer dizer? As pessoas vão procurar pastores, ministros, que preguem, que falem aquilo que elas querem o quê? Ouvir. E cuidado, que talvez o diabo sabe que não pode derrubar você com bebida, com cachaça, com prostituição. Mas talvez ele sabe que ele pode levantar uma pessoa, jogar uma conversa mole no seu ouvido, falando que é de Deus, que é de Jesus, e você se desviar. Quantas pessoas eu não vi assim? Se apostataram da fé. Então continue andando com Jesus. Não negue aquilo que você tem visto e ouvido. Não negue a Jesus. Não nega Jesus na sua escola, não. Tenha vergonha de falar quem você é, não. Você pode ser usado grandemente, poderosamente por Deus no lugar que você frequenta. Eu vi um vídeo na internet um bom tempo atrás. Uma moça, no colégio onde ela estudava, Deus colocou no coração dela fazer um culto na sala de aula dela. Alguém viu isso aqui? Alguém chegou a ver isso aqui na internet? Mas meme vocês vê, né? Se eu falar um meme aqui, Deus colocou no coração dela, ela era cristã. E ela chamou, até convidou pessoas de outra sala para fazer na hora do intervalo esse culto. Aí ela foi no mercado com o pai dela, comprou lá algumas coisas para fazer um lanche para dar para o pessoal e levou preparadinho para a escola. E aí ela pegou e registrou alguns momentos desse culto. Falou que jovens, irmãos, aceitaram Jesus como seu Salvador. Jovens que estavam depressivos, que estavam presos no pecado, foram libertos naquela tarde. Ela não levou o pastor da igreja dela lá. Ela abraçou a causa do Evangelho, porque Jesus entrou na vida dela. Quando você toma um remédio que faz bem para você, você não indica para a pessoa? Um chá que você toma, você estava gripado, aí fez um chá lá com limão, com não sei o quê. O chá foi bom para você. Aí você encontra um amigo que está com o mesmo sintoma de gripe. Aí você vai e indica, não indica? Mas Jesus a gente não indica, irmão. A gente tem vergonha. Ou então busca querer entender o lado da pessoa, como se o que ela está enfrentando não fosse espiritual. Tudo acontece no mundo espiritual. Nada é por acaso, irmão. Então não tenha vergonha de falar. Você está com um problema espiritual. Ah, mas o que a pessoa vai pensar de mim? Deixa pensar o que quiser, ué. Uma hora ou outra ela vai ver que o que você está falando é verdade. Que nada vai resolver. Só Jesus que vai resolver o problema dela. E talvez você que está aqui com um problema, você que está assistindo, é só Jesus que pode resolver o teu problema. Então se aproxima dele. Ele não pede nada, irmão. Não pede uma oferta grande, não pede que você pague promessa, faça um voto. Ele pede o seu coração. Então escolha ouvir a voz da palavra de Deus, andar com ele. Você vai ter autoridade para vencer qualquer mal que aparecer na sua vida. Versículo 21, continuando. Mas eles ainda os ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. Porque todos glorificavam a quem? Pelo que acontecera. Irmãos, que coisa linda. Eles não tinham motivos para mantê-los presos. Irmão, é lindo quando um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. É lindo quando Satanás não tem nada nas mãos dele contra aquele jovem. Ele não pode fazer nada da vida daquela pessoa, porque ele sabe que aquela pessoa anda com Jesus. Que eu e você, irmãos, não viemos ter nada com o diabo. Que nós não viemos dar nenhum motivo, né? Nenhuma brecha para ele agir na nossa vida. Eu costumo falar sempre. O que a Bíblia diz? O que Jesus diz? Eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. O diabo faz isso? O diabo bate na porta de alguém? Ele simplesmente faz o quê? Ele entra. Eu costumo dizer que as características dos demônios é igual às dos ratos. Quem teve problema com rato aqui em casa já alguma vez? Não tem vergonha não, na minha casa tinha problema. Irmão, se eu contar um negócio, vocês vão dar risada. Na casa dos meus pais, embaixo tem a cozinha e a sala, em cima tinham 2 quartos, o quarto dos meus pais e o meu da minha irmã. Nessa época eu morava em casa ainda.
que depois que eu entrei pro ministério, eu fui morar na igreja, né? Mas morava em casa ainda. E aí tinha, infelizmente, problema lá com rato em casa. Irmão, a gente não sabia de onde vinha tanto rato. O negócio era sério. E minha mãe nunca foi desleixada com nada em casa, não. E o negócio era sério. Mas era com uma coisa espiritual também. A gente assistindo televisão na sala. Uma escada que dava para os quartos, uma escada caracol. Alguém já viu escada caracol aqui? De ferro, né? E gira assim. A escada lá da casa da minha mãe é assim. A gente assistindo televisão na sala. Passa o rato. Subiu a escada, foi para os quartos. Eu olhei para o meu pai assim. Meu pai olhou para mim. Eu olhei para minha mãe. Minha mãe olhou para mim. Falei, vocês viram o que eu vi? Eles falaram, vimos. Aí começou a caçada ao rato. Subiram lá em cima nos quartos. Bateram em guarda-roupa e tal, e embaixo da cama. Reviraram tudo lá para ver se esse rato saía. Nada desse rato sair. Aí o que a gente pensou? Tava calor, as janelas do quarto estavam abertas. Aí, deve ter saído, né? Sei lá, assustado, saiu pela janela. Tá bom, irmão. Desceram para a sala. Tava nós assistindo televisão de novo. E eu preocupado, né? Que, irmãos, tinha uma coisa que eu tenho. Eu tenho. Só coisa que eu tinha medo, eu tô falando pela fé, é de rato. Eu pensando, meu Deus, como é que eu vou dormir no meu quarto agora com essa praga lá em cima desse rato? Se esse rato pular na minha cama. Beleza, aí assistindo televisão lá embaixo de novo. Dali a pouco, quem desce a escada? Ô, glória. Desceu. Eu falei, eu não estou acreditando nisso não. Subiu, tirou uma soneca, um cochilo, desceu, o rato foi embora. Eu falei, rapaz, o negócio está sério aqui em casa, hein? Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque igual o demônio, o rato não pede para entrar na sua casa. Pode ter uma brecha mínima lá, embaixo da tua porta, que ele passa, entra e faz um estrago. É assim ou não é? Assim é o demônio. Tudo que o demônio precisa de uma brecha. É de uma palavra maldita, quando eu digo maldita, é mal falada por você. Uma atitude errada sua, ele entra. E repito, não pede para entrar. E quando alguns despertam, infelizmente já é tarde demais. Então não dê lugar ao diabo, como diz a Bíblia. Eles não acharam mais motivos para manter o Pedro e João presos. Tiveram que liberar, porque o povo está glorificando a Deus. A mesma coisa é com você, meu irmão. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Por que está tocando? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem assim mesmo. Senhor, se tiver alguma brecha na minha vida, me mostra que eu não estou vendo. Ele vai te mostrar, o Espírito Santo vai mostrar para você. Mas que não tenha nada nas mãos do diabo contra você. Nada, irmão. Não esqueça da palavra que diz, não há nada oculto que não venha a ser o quê? Revelado. Se você precisa se consertar com Deus hoje, em alguma área da sua vida, se conserte hoje. O dia de amanhã só pertence a quem? A Deus. Não dê legalidade para nada que é do diabo na sua vida. Eles não tinham mais motivos para manter ele preso. Que chegue o tempo, meu irmão, e que o demônio não vai aguentar mais ficar na sua vida. De tanto que você se aproximou de Deus. De tanto que você passou a viver em santidade. E a Bíblia diz, existiu o diabo e ele o quê? Ele vai fugir de você. Ele vai fugir do teu quarto. Ele vai fugir da tua casa. Vai fugir da tua família. Quem consegue entender, diga glória a Deus. Versículo número 22. Vamos terminando já. Pois tinha mais de 40 anos um homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido.
Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda o quê? Fala mais alto, fala com ousadia. Concede aos teus servos que falem com toda o quê? A palavra. E enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do quê? E anunciavam com o quê? A palavra de quem? De Deus. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Isso aqui é uma lição para todos nós. Tem gente que quando se levanta uma luta na vida dela, ela até pede oração para alguém. Aí ora comigo, oro. Por que você está pedindo oração? Não estou aguentando mais. Mas o que está acontecendo? É muito problema, sabe? Tudo dando errado. Estou tirando nota ruim. Estava conversando lá com a pessoa não quer conversar comigo mais. Meu pai não me deu mesada esse mês. Só cadeirada. Ora para mim que as coisas não estão dando certo. Coloca aqueles louvor que de louvor não tem nada, né? Aí fica lá. Aí passa a mãe na porta do quarto. Pai, nossa, meu filho está na presença de Deus, minha filha. Tá nada, irmão. Tá lá. Deixar a lágrima rolar. Não, irmãos. Eles foram para o lugar onde a igreja se reunia. Se reuniram com os outros irmãos, contaram tudo o que tinha acontecido com eles, mas não chegaram lá fazendo de coitado, não. Pessoal, prenderam a gente, hein? Quase que a gente morre, eu e o João, o Pedro falando, né? Quase que a gente morre, quase que a gente vai encontrar com Jesus já. Por que, Pedro? Por que, João? Não, rapaz, a gente curou um paralítico lá, ameaçaram a gente não pregar nunca mais. Se a gente voltar a pregar, vão matar a gente, ó. Já estou avisando para vocês já. Não sai dando de doido aí fora não, hein? Falando que é de Jesus, mandando demônio saindo, faz. Tenha cuidado, hein? Eles fizeram isso? Fizeram isso? Nós acabamos de ler. Quando os irmãos ouviram essa história deles, unânimes, todos eles, se ajuntaram para orar. E pediram a Deus que livrasse eles da morte. Foi isso que eles pediram na oração? Nós acabamos de ler, hein? Eles pediram para Deus livrar eles da morte? Pediram para Deus livrar eles dos inimigos? Pediram para Deus, irmãos, mais ousadia para continuarem pregando a palavra de Deus. Não tenha medo, meu irmão, do teu inimigo. Você tem um Deus que diz na palavra dele, ok, obrigado. Você tem um Deus que diz na palavra dele, que se você passar pelas águas, ele vai passar com você. Se você passar pelo fogo, a chama não vai arder em você. Para você não temer que ele é contigo, para não se assombrar que ele é o teu Deus. Não sei que tipo de levante o inimigo tem levantado contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, contra os seus projetos. Mas creio que se você andar com Jesus, se você demonstrar que você anda com Jesus, nada será impossível para você em nome de Jesus Cristo. Seja qual for o levante do inferno, a ameaça que ele levantar contra você, peça a Deus ousadia para se lançar contra ele, para ir para cima dele e vencer a batalha em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te escolheu porque você é forte, jovem. O mal não é maior do que você. Não é maior do que o Deus que habita em você. Então sai daqui hoje, Jesus, que cada pessoa que olhar para mim venha chegar à conclusão de que eu ando com o Senhor, de que eu estou com o Senhor e o Senhor está na minha vida. E eu creio que eu serei mais que vencedor em todas as batalhas em nome do Senhor Jesus. Aí você vai ser cheio do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Onde você estiver, você vai fazer a vontade de Deus. Você vai ser um jovem cheio do Espírito Santo. Se você no seu pai e sua mãe é convertido, você vai ganhar o seu pai e a sua mãe para Jesus. Vai ganhar os seus tios para Jesus. A igreja que eu comecei teve um caso assim. Um rapaz começou no grupo de jovens. Nem a mãe, nem o pai eram convertidos. Ele se converteu, se batizou. Pouco tempo depois veio a mãe. Pouco tempo agora depois veio o pai. O pai e a mãe se batizaram. Hoje os pais deles são obreiros da casa de Deus. Creia no poder de Deus, do Deus que você serve. Apenas ande com Ele. Ele vai se encarregar do resto em nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte, que Ele merece. Diga glória a Deus.